Bem-vindos a mais um episódio do HR Executive Talks. Eu sou o Bruno Cortes, CEO da Elofy, e hoje vamos mergulhar em um tema muito importante, um tema muito relevante, que desafia não apenas o financeiro, mas também o lado humano, né? Que é muito relacionado às fusões e principalmente aquisições, né? Como que essa questão cultural entre fusões e aquisições acabam sendo tratadas quando a gente fala de cultura, né? Bom, mais de 70% dessas operações não atinge o resultado esperado após uma fusão ou uma aquisição. E o curioso é que as causas raramente estão nos números, mas nas pessoas, né? E, como a gente estava falando um pouquinho antes, né? Sempre pessoas, né? Por trás de todo o CNPJ tem o CPF, que são as pessoas. Bom, quando duas empresas se unem, culturas, lideranças e formas de pensar colidem. No episódio de hoje, vamos entender como a cultura e a gestão de pessoas se tornam um diferencial competitivo, mas subestimado nas operações de M&A. Comigo estão dois grandes nomes do mercado, né, que conhecem esse tema por dentro. Apresentando primeiro a Patrícia Onaka, seja bem-vinda, diretora executiva de RH da Cardway, que liderou a integração entre Grupo Card e Moveway. E Luciana Lutaif, da Accenture, especialista em transformação organizacional e integração cultural em grandes operações. Seja bem-vinda, Luciana. Obrigada. Meninas, bem-vindas mais uma vez. Obrigada, Bruno. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu que agradeço. Vai ser um papo super gostoso de fazer com alguém que já passou pelo lado da empresa e vai ser um prazer colaborar do ponto de vista de quem acompanhou algumas boas aquisições e fusões. Tem muita história. Sim, Dentro quanto de tempo casa e temos, fora. né? Dá para fazer uns 3 episódios aqui, né? Só de... Mas vamos lá. Bom, Luciana, você que já acompanhou dezenas de processos de fusão, né? Na prática, o que costuma acender o alerta vermelho antes mesmo da assinatura de um contrato? E quais os padrões culturais já sinalizam que essa integração vai exigir atenção redobrada? Bruno, tem um estudo da Accenture que fala de 3 pontos bem importantes que devem ser considerados tanto na análise da aquisição ou da fusão e depois dentro do plano de integração. Esses 3 pontos são tecnologia, né? Por incrível que pareça, muitas vezes os sistemas, os dados, eles não se conversam e precisa ter um plano bastante, né, robusto para fazer isso acontecer. É a parte de sinergias, então a gente sabe que quando a gente não faz toda a parte de sinergias nos primeiros 2 anos, é muito difícil você conseguir captar esse valor depois. E a parte cultural, a parte das pessoas, né, as práticas de gestão que tem dentro da organização. Se não houver um plano intencional para a gente fazer essa integração acontecer, isso pode ser um dos maiores problemas dentro de uma integração. Às vezes as pessoas minimizam um pouco o lado humano, vão mais pelo lado financeiro e a parte humana, né? É quem faz o negócio acontecer. A gente tem ali as pessoas que estão no dia a dia, escolheram estar numa empresa, de repente elas passam a fazer parte de um grupo maior. O que tem dentro dessa aquisição, dessa fusão para elas? Então, a gente ter um plano intencional é chave para a gente conseguir fazer com que essa integração seja um sucesso. Pessoas, né? Pessoa. Pessoas, não importa a situação, no final do dia é sobre isso, né? E Patrícia e Luciana, na verdade, né? Quando duas operações se unem, né? O que você percebe como sinais sutis de resistência nos primeiros 90 dias? Bruno, para mim, um sinal muito claro e que é rapidamente perceptível é a hora do almoço. Quando as pessoas saem para almoçar, para você saber se elas estão se integrando ou não, se os times estão bem ou não, você dá uma olhadinha nos clãs, o que está acontecendo ali, porque você vai ter uma resposta imediata, né? Se o blend está acontecendo de uma forma orgânica, natural, se o discurso está casando ali com a prática, ali naquele momento você vai ter essa temperatura. Se você perceber que os grupos ainda seguem separados, é um sinal de que o RH precisa fazer alguma coisa. Então, o meu primeiro olhar geralmente é nesse momento, sabe? Fora das linhas, né? Do horário de trabalho. Porque para uma reunião, né, quando existe uma convocação, ou quando a gente vai discutir algum problema, algum contrato, alguma coisa assim, as pessoas obviamente vão participar, né? Vão Os interagir. profissionais vão
acompanhar o movimento. Agora, nesse momento de almoço, no momento de, vamos sair, vamos fazer alguma coisa, quem vai no carro de quem, etc., você percebe ali se o time está unido ou não. Uhum. E dá até para perceber quem são as pessoas que tentam fazer ali o esforço de juntar os times, de juntar pessoas que vêm de uma empresa e da outra, e quem ali fica mais dentro do seu quadrado, que quer ficar lá com as pessoas com quem já está acostumado. E a gente conseguir observar quem é que faz essa ponte pode ser a chave para a gente Sem criar dúvida. embaixadores aí da integração. Sem dúvida, com certeza. Essas pessoas, elas são ouro, né? Para qualquer momento de fusão. Exatamente. A gente ter esse olhar que o RH consegue trazer é muito importante. Eu acho que tem um outro ponto. Eu passei por alguns processos de M&A durante a pandemia. A gente falou um pouquinho de pandemia aqui na prévia e a pandemia fez com que a gente tivesse que fazer muitas coisas remotas também. Num momento em que a gente não tem essa observação, que eu achei super bacana de você ter trazido, Patrícia, num momento em que a gente não tem essa interação pessoal, uma outra coisa que eu acho que pode chamar atenção é o quanto que as pessoas colocam como falta de informação. Elas falam, poxa, mas eu não sei qual é o processo que vai ser seguido no futuro. Eu não sei o que está acontecendo. Muitas vezes a comunicação está lá, ela está acontecendo. Você tem o site da integração, você tem os comunicados que fluem por e-mail, tem as reuniões que muitas vezes a liderança toca ali, né, e coloca o seu esforço para fazer, e as pessoas continuam falando, não sei, eu não desconheço, não ouvi falar. E eu acho que essa questão do não saber não é só porque não teve a comunicação. Muitas vezes elas não estão sendo comunicadas do jeito que elas gostariam. Pela pessoa com quem elas têm confiança, pelo líder direto, por uma pessoa que tem ali um papel relevante na empresa. Então, isso também eu vejo como um sinal de alerta de que a gente precisa mudar um pouquinho a forma como a gente está comunicando e fazer com que as pessoas se sintam ali mais parte. Uhum. E às vezes o questionamento até é relacionado não à comunicação, né, mas relacionado a uma insegurança, Sim. né? Aquilo que ela quer saber em relação ao futuro, tá? Tudo isso que está acontecendo, no final do dia vai ser o quê, né? Os departamentos vão virar uma coisa só, vou perder meu emprego, não vou? Com certeza, né? Isso passa na cabeça de todo mundo que está sofrendo esse processo de, principalmente quem está sendo adquirido, né? Eu já tive do outro lado da mesa, já tive do lado de quem estava sendo absorvido, já tive do lado de quem estava absorvendo, e você vê que realmente as pessoas... É muito nítido como pesa no semblante, né? No clima organizacional. Principalmente mesmo quando a comunicação ela é bem feita, tem um site, tem tudo, já gera isso. Quando a comunicação, então, não é muito bem feita, aí é o cenário do caos, né? Aí... E nos primeiros 90 dias, o que acontece é muitas decisões ainda não foram tomadas. Então, quando a gente fala de estrutura organizacional, quando a gente fala de harmonização de benefícios, de políticas de remuneração, nem tudo foi decidido ainda, né? E existe um caminho longo para isso. E as pessoas ficam se perguntando: será que já foi decidido e não foi comunicado? O que vai acontecer comigo? E muitas vezes a gente trazer essa transparência de não foi tomada a decisão, vai ser tomada daqui 2, 3, 6 meses, já deixa um pouquinho o coração mais tranquilo de que no momento certo isso vai ser tocado, isso vai ser comunicado. E as pessoas às vezes têm a informação, né, mais ampla, mas elas querem saber, e comigo? O que vai acontecer comigo? E essa informação às vezes não está tomada, mas as pessoas precisam saber que quando for tomada, elas vão ser comunicadas, por quem que elas vão ser comunicadas, como que o RH está envolvido nesse processo. Então, o RH também é uma figura ali super relevante, super importante para trazer esse conforto num lugar de desconforto, que o comum é não ter o conforto naquele momento porque as coisas estão sendo decididas. Mas qual que é o mínimo que a gente consegue fazer para que as pessoas se sintam melhores nessa fase de ansiedade, né? E os líderes têm uma participação fundamental nisso, né? A gente está bem alinhado, toda a liderança, porque senão a carga para o RH, ela fica gigantesca e é impossível você conseguir atingir aquele colaborador que está mais distante. Enfim, existem muitas histórias que, quando mal contadas, elas se tornam verdades, né? Então, assim, a gente toma muito cuidado realmente com isso. Às vezes uma insatisfação, às vezes um desconforto que você passe,
a pessoa vai interpretar de uma maneira e isso pode realmente destruir o clima de uma organização. Às vezes a gente está numa toada de construção de um discurso, de uma nova realidade, de uma nova cultura, e aí, por alguma razão, aquilo não encaixa direito. Então, realmente, essa questão do alinhamento, né, da liderança, alinhamento de todos, ela é vital para qualquer processo de fusão. Sim. Falando de uma empresa de 2.000, 3.000 funcionários, né? Sim. O RH não consegue chegar lá na ponta, mesmo que tenha os BPs, mesmo que tenha muita comunicação, não adianta, né? E a forma que um líder tem para se comunicar com a pessoa do time dele tem as suas particularidades, né? Um bom líder, ele sabe com o público que ele tem, né? E levar essa informação. Tem pessoas do time que são menos sensíveis, né? Então, para ela tá tudo bem. Tem pessoas que são mais. Então, esse tato, acho que ele é muito relevante mesmo. E, na opinião de vocês, quais são os principais detalhes, né, que não aparecem em report nenhum, não aparecem né, em e-mail, mas que fazem toda a diferença na convivência diária, né, quando a gente faz uma fusão? O que vocês trariam assim de detalhes mesmo que podem parecer simples, mas que fazem a diferença? Olha, na nossa realidade, tem uma prática que a gente tenta implementar em todo o processo de fusão, né? Que é a escuta com intencionalidade, mais do que uma escuta ativa, né? Porque eu tenho a impressão de que muitas vezes as pessoas só estão aguardando o momento delas falarem, elas não querem escutar, né? Então, o RH faz um ritual novo que se chama o Café com RH, que as pessoas podem falar o tema que elas desejarem, né? E no momento de fusão, isso tem se mostrado muito rico, né? Muito fundamental para que a gente colha a temperatura diretamente das pessoas. Então, cada equipe, né, cada BP faz esse café, ele é super informal e a pessoa pode falar desde o uniforme até fazer perguntas, né? Porque muitas vezes a pessoa não pergunta e fica criando histórias na cabeça que se tornam realidade. Então, esse momento de contato direto com o colaborador de todos os níveis, ele tem se mostrado, assim, fantástico para a gente conseguir tomar melhores decisões, tomar cuidado nos detalhes que importam, né? Porque de repente não precisa muito, precisa que a pessoa seja vista e ouvida. No final do Uhum. dia todo mundo deseja isso, né? E vocês fazem isso em grupos? A gente faz em grupos, o líder da pessoa não pode participar Ah, junto, a gente mescla os times, enfim. Então, o que a gente tenta colher, de fato, é o que está acontecendo dentro da organização. Mais do que eu soltar um forms, mais do que eu perguntar, né? Porque também existe o receio de, vou responder e vou ser identificado, né? Então, Muitas vezes existe mesmo. não é? E aí saber quantas pessoas têm aquela mesma opinião com relação àquele detalhe, aquele ponto que ela está trazendo, isso tem se mostrado, assim, simples e bastante eficaz para o nosso dia a dia. E sabe que a semântica às vezes é muito importante, né? Muitas vezes, quando a gente está falando de duas empresas, elas têm uma forma de se comunicar, ela tem símbolos que as pessoas reconhecem. E às vezes, quando você começa a fazer um plano de comunicação, você coloca lá as peças de comunicação que vão levar a mensagem, mas às vezes a palavra que está sendo utilizada não é uma palavra tão do dia a dia daquele grupo de pessoas. Então, às vezes, a gente nem pensa nesses pequenos detalhes, mas passar a revisar essas comunicações, passar o plano de comunicação com as lideranças das duas empresas, envolver pessoas ali que não só da liderança, mas pessoas que tenham um papel ali de elo, de integração. É importante, porque às vezes elas vão falar: olha, tem uma palavra aqui que a gente não costuma utilizar, tem uma expressão aqui que pareceu meio forte para a nossa realidade. Esses pequenos detalhes, esses pequenos cuidados, que muitas vezes só quem é da área de pessoas consegue enxergar, fazem toda a diferença. Então, dentro de alguns processos que a gente passou, né, eu falo porque a Accenture fez muitas aquisições nesses últimos períodos. Acho que nos últimos 10 anos a gente tem adquirido muitas empresas e eu vivi algumas integrações dentro da Accenture, assim como também vivi em clientes, e a gente vê que às vezes é a forma, né, de se comunicar, é a forma de engajar as pessoas, é a forma de convidar para um happy hour, é a forma de você celebrar uma vitória. Tem empresas que celebram mais, empresas que celebram menos. Então, você trazer ali esses elementos é chave, né? E tem até um processo de integração que eu passei, e foi muito legal, porque a gente comunicou que todas as pessoas eram uma empresa que tinha refeitórios. Todas as pessoas
que estavam nas plantas da empresa que adquiriu e da empresa adquirida, elas estavam ali naquele mesmo dia com o mesmo cardápio, com a mesma refeição, eram pratos complementares, onde as pessoas viam que o melhor de uma empresa e o melhor de outra empresa seriam ali combinados para que o futuro fosse mais brilhante para todo mundo. Então, você ter essas pequenas mensagens em forma de símbolo, em forma, né, de viver o dia a dia, faz a diferença para as pessoas se sentirem acolhidas. É uma construção, né? Porque você tem... O que eu costumo dizer é o seguinte, você tem empresas do mesmo segmento que elas fazem exatamente a mesma coisa, mas culturas totalmente diferentes, né? E o choque, ele tá na cultura, né? O processo, ok, um pode ser mais efetivo, pode ser mais simples, o outro pode ser um pouco mais burocrático, enfim. Mas é um processo, né? Mas a cultura é que eu vejo que é o maior impacto, né? E essas coisas, esses detalhes que vocês comentaram, para mim é 100% cultura, né? Como que você adequa o vocabulário naquela mensagem para aquela cultura que está sendo impactada, né? Como que você percebe a palavra que... Não é só uma questão de palavra, né? É uma questão de contexto, mas como que você tem a sensibilidade e o tato de entender que você tem que transformar a sua mensagem para chegar naquele público, né? E isso, ok, você pode fazer um benchmark, você pode conversar, você pode entender, né? Mas tem muita coisa que é experiência, né? Tem muita coisa que você vai fazendo, você vai percebendo alguns tropeços, né? E algumas coisas que vão acontecendo no meio do caminho. E tem muita coisa também que quando você faz uma fusão, que se você não tiver esse cuidado, esse tato, acaba se perdendo, né? E aí vira aquele M&A sem alma, né? Fica aquela coisa que a empresa tá meio perdida, as pessoas começam a ir embora. Então, acho que vocês trouxeram, assim, coisas super relevantes e que realmente precisam ser endereçadas, né? E, Patrícia, como que o RH pode atuar nesse período de incerteza para não só antecipar os ruídos, né? Mas também preparar o terreno emocional das pessoas. A gente falou já um pouco sobre comunicação, sobre transformar essa mensagem, né? Mas também não é só uma mensagem, não é só uma reunião que você faz, né? Mas como que pode ser feito um trabalho do dia 1, né, do day one, até o processo final ali realmente do M&A. Olha, Bruna, acredito muito, muito mesmo no poder da comunicação, né? Então, o primeiro alinhamento ele tem que ser feito, né, com os sócios, com a nova sociedade. Obviamente, está sendo criada uma nova cultura, novos rituais. Algumas coisas vão dar certo, outras coisas vão dar errado. E eu acho que está tudo bem. Nesse momento, a gente tem muita experimentação. Alguns veículos de comunicação não vão dar certo, mas outros sim vão dar muito certo, né? E essa comunicação ela é muito chave para todos. A transparência, o que vai ser feito, em que prazo vai ser feito, como vai ser feito. E é claro, as empresas que estão se fundindo, elas têm um objetivo. Elas precisam ser mais eficientes, elas precisam gerar o resultado. E para isso, é claro que novos planos vão entrar em ação, né? E as pessoas têm que estar seguras, elas têm que estar confortáveis durante esse processo todo. Se a gente falhar na comunicação, se a gente simplesmente achar que, olha, eu vou descer essa política nova, esse processo novo e vai estar tudo bem, não vai estar tudo bem. Elas têm que embarcar, né? Hoje não é só a questão de, eu vou trabalhar nessa empresa porque ela se vende muito bem. Na verdade, as pessoas vão em busca do porquê ela está indo trabalhar naquele lugar. Deixa eu ver o que os colaboradores que estão lá dentro estão falando com relação a essa empresa. Então, acho que pensar nisso globalmente, né, fazer essa transparência a gente vai ter que se despedir de alguns amigos eventualmente no meio do caminho, mas fazer isso de uma maneira honrosa. Aquelas pessoas estiveram na empresa durante muitos anos, você vai criando laços com quem está ficando, né? Então, para mim, essa comunicação e essa transparência, elas são fundamentais. E acho que, complementando o que você trouxe, Patrícia, que são pontos fundamentais, dependendo do tamanho das empresas que a gente está falando, que vão se integrar, que vão se fundir, se é uma empresa de porte menor, você consegue fazer reuniões onde você coloca todo mundo numa mesma live, você consegue chegar nesse público e passar as mensagens de uma só vez e todo mundo escutando do mesmo interlocutor para não ter, né, ruído na comunicação. Mas tem muitas vezes que a gente está falando de portes muito grandes, e aí
o que eu acho que é chave é preparar a liderança para isso. Então, fazer sessões prévias com a liderança, comunicar os pontos-chave, comunicar até aquilo que a gente já consegue identificar que as pessoas vão ficar um pouco mais desconfortáveis e como tratar e como que eles podem também. Os líderes não têm todas as respostas, a gente pode antecipar muito, né? Então, muitas vezes o que eu recomendo dentro de um plano de comunicação é perguntas que vão surgir, quais as respostas que hoje a gente já tem, né? E quais que a gente não tem, a gente vai buscar. E fazer sessões com a liderança, para que eles tenham esses instrumentos, para que eles tenham também qual é a fonte que eu vou buscar se vier uma pergunta que está totalmente fora aqui do meu script, com quem que eu vou falar. Então, preparar a liderança eu acho que é bastante importante, porque eles vão ser a cara, né, da fusão, da mensagem que vai ser passada para os seus times. E algumas outras coisas que a gente pode fazer para ajudar ali as pessoas a passarem por esse momento é olhar para os talentos e fazer um plano de retenção. As pessoas, elas não sabem que elas têm um papel relevante no futuro da organização e muitas vezes elas começam a se preocupar. Será que eu vou ter o meu papel? Será que eu vou ter o emprego? Será que eu vou ter o crescimento? E a gente pode correr o risco de perder talentos muito importantes para o futuro, porque essas pessoas não sabem que elas fazem parte desse futuro. Então, como que a gente pode também, intencionalmente, olhar para as pessoas que têm ali uma competência diferenciada, que têm ali um papel-chave e contar isso para elas, para que elas possam sentir que elas vão ter ali uma permanência, que elas vão ter uma relevância na organização futura. Perfeito. Inclusive, tem gente que nem sabe que é talento, né? É verdade. Não recebe um feedback durante muito tempo, né? Perde essa Exatamente. noção, Um é feedback verdade. até mesmo bem estruturado, né? De repente, a pessoa, ela tá numa trilha super bacana, mas ela não tem isso, não foi formalizado para ela, então ela, uma pessoa que de repente é um pouco mais ansiosa, fica insegura, fala, não, mudou o chefe, né? Mudou o líder, o outro era mais próximo, era mais conversável, esse não conversa tanto. Ele não gosta de mim. E acaba, né, criando aqueles monstros e vai embora. Então, você realmente ter esse mapeamento de pessoas total, né? Super importante, faz total sentido. Mas também, Patrícia, uma coisa que você trouxe na sua fala que é muito bacana, toda empresa, né, e todo profissional, pelo menos na minha opinião, é composta por ciclos, né? Uhum. E às vezes ali naquele ciclo, aquela pessoa ali, de repente, já não está mais tão aberta a uma mudança, já não está mais tão disposta, não tem mais tanta energia e, né, decisões precisam ser tomadas, né? E quem fica realmente tem que ter essa cabeça aberta, né? E buscar se relacionar, porque também, no final do dia, é network. Né? O Definitivamente. mercado é network. É. Né? E muitas oportunidades boas, elas aparecem através do network. Então, até mesmo antes de uma fusão acontecer, networks já acabam acontecendo, né? Então, são coisas que precisam vir para a mesa também. E, Luciana, na visão da Accenture, quais são as 3 estratégias, né, que elas, assim, não são negociáveis para que uma integração cultural dê certo? Quando a gente fala de cultura, Bruno, a gente não tem um certo e errado sobre a cultura futura da empresa pós uma integração. Eu posso adotar a cultura de uma das empresas, eu posso mesclar a cultura das 2 empresas, eu posso pensar numa cultura diferente que faça mais sentido para o negócio futuro, né? Então, já passei por alguns processos onde as empresas tinham culturas muito parecidas e nenhum dos elementos era o que era necessário para o futuro da organização, né? Muito mais focado ali num cliente, com agilidade organizacional. Então, acho que uma coisa que é muito importante é colocar intencionalidade em entender a cultura das 2 ou mais empresas que estão ali se fundindo e fazer uma decisão clara junto com a liderança sobre qual é o elemento cultural que vai fazer a diferença para a integração futura, né? Então, como que a gente pode trazer elementos novos e manter aqueles que também são bons e que fazem parte ali do futuro da organização. Então, muitas vezes você tem ali no DNA de uma empresa um ponto forte, no DNA da outra empresa outro ponto forte e pode trazer um terceiro ponto que faça sentido para as 2 empresas trabalhando de uma forma em conjunto para um futuro diferente. Então, mapear a cultura,
com intencionalidade, entender como que é uma, como que é outra, onde que eu tenho combinações e onde que eu tenho divergências, ter a liderança envolvida nessa discussão. Então, muitas vezes a liderança delega isso só para o RH. Mas a gente precisa ter, inclusive, o CEO dentro dessa discussão e tomando decisões intencionais. Então, o mapeamento seria o primeiro, a liderança envolvida o segundo, e depois uma comunicação clara de por que tomamos uma decisão de cultura para o futuro da organização, o que esses elementos vão trazer de benefício para a nossa história como negócio, né? Muitas vezes a gente fala, a empresa ela tem sucesso até aquele momento, mas ela precisa dar mais um passo. Então, por que aquele elemento está sendo incorporado? Para a gente dar mais um passo em direção a um crescimento, em direção aí a ganhar market share, a ser uma empresa melhor para as pessoas trabalharem. Então, acho que, do meu ponto de vista, essas 3 coisas em relação à cultura não podem ser menosprezadas. E elas têm que ser ali trabalhadas como parte do plano a partir do momento em que se tem a intenção de fazer essa integração, esse negócio acontecer. Já é uma das principais atividades, né, para você startar. E uma pergunta até um pouquinho fora do script, Luciana, até para as pessoas conhecerem um pouquinho mais, né? Mapear cultura não é uma coisa agnóstica, né? Tem um processo, tem uma, né, Tem técnicas para fazer isso, com certeza, Bruno. Nesse aspecto, eu entendo que a tecnologia pode ajudar muito, né? Porque quando você fala de mapear a cultura, não adianta você falar com poucas pessoas para tentar ter a representatividade. É importante você fazer uma escuta, de repente, de 100% da organização. O que a liderança está vendo, muitas vezes é muito diferente do que as pessoas ali no dia a dia do trabalho estão vendo. O que a área de RH está vendo é diferente da área de finanças. O que a pessoa que está ali no headquarter está vendo é diferente do que as pessoas que estão na ponta, nas unidades, estão vendo. Então, a gente ter um olhar holístico é bastante importante. Ferramentas ajudam muito a gente conseguir ter esse olhar e a gente mapear aspectos que a gente entenda que são importantes. Então, por exemplo, como que é feita a tomada de decisão? Como que a gente vê o processo de avaliação, de desempenho? Todo o ciclo de gestão de pessoas é símbolo de cultura, né? Então, quem é promovido, quem é desligado, tudo isso conta muito sobre a cultura e a gente levar em consideração alguns elementos importantes, simbólicos ali da cultura, para que as pessoas contem como elas enxergam isso, é bastante importante também. É uma metodologia. É uma metodologia. Patrícia, mudando um pouquinho de assunto, né? Você viveu esse desafio de algumas fusões. Algumas. Algumas fusões e, como a gente brincou um pouquinho antes, né? Muita terapia. Bastante terapia. O que foi mais difícil? Eu acho que eu já até sei a resposta, né? Mas o que foi mais difícil, unir processos ou pessoas? Definitivamente unir as pessoas, né, Bruno? Porque o processo, a gente conversando, ele sai e de alguma maneira ele precisa acontecer para a continuidade do negócio. Mais lento ou mais rápido, ele vai acontecer. Mas unir as pessoas é realmente desafiador. Acho que qualquer fusão, né, qualquer empresa que está se unindo, enfim, fazer isso de uma maneira que as pessoas se sintam em casa, que se sintam ainda pertencendo àquele local, abraçando aquela cultura nova, enfim, estando abertas, isso é um desafio tremendo, não importa o tamanho da organização, né, Lu? É verdade. E eu acho que quando você traz esse elemento, né, das pessoas se sentirem parte, quanto mais a gente consiga pensar nessa nova cultura, trazer as pessoas para co-criar processos, mais a gente consegue unir as pessoas em prol de um objetivo em conjunto, né? Sim, sim. E a gente estava conversando antes, na prévia, sobre os nossos filhos, né? E todo mundo quer participar, gente, né? E isso não muda no mundo corporativo. Todo mundo quer participar, todo mundo quer contribuir. Isso é maravilhoso, né? A gente encontrar um caminho de fazer isso acontecer é que é a grande arte, a grande sacada, acho que, do processo de fusão, né? Inclusive, essa última fala sua já respondeu um pouquinho da minha próxima pergunta, né? Que assim, nesse cenário de muitas mudanças, né? Quais são os principais elementos para manter o pessoal engajado? Então, participar é um deles, né? Mas vocês trariam mais algum que são elementos fundamentais para as pessoas se manterem engajadas, mesmo que elas não tenham um papel direto numa fusão? Sim, sim. É difícil,
né, Bruno? A pergunta de milhões, acho que cada fusão ela é diferente, por mais que a gente passe por uma ou outra, toda fusão é diferente porque as pessoas são diferentes, né? Então, fazer essa leitura inicial, identificar quem são as pessoas que vão te ajudar nesse processo, as empresas que podem te ajudar nesse processo, tudo isso contribui realmente para o sucesso e para a velocidade com que as pessoas vão se integrar, né? Sem isso, eu acho que realmente fica complicado a gente falar de qualquer próximo passo, né? A gente precisa tomar muito cuidado no momento de fusão, que todo mundo fala, tá bom, o que vai mudar? Né? E isso, obviamente, vai mudar, fato é. Mas e o que vai permanecer? Né? O que é que as empresas querem que permaneça? O que a gente não pode perder? Então, eu acho que ter essas duas respostas bem definidas, elas vão ajudar muito o RH a seguir em frente, a fazer o seu papel. Eu acho que tem um outro fator também que é bem importante, que é walk the talk. Muitas vezes, quando a gente está trabalhando numa fusão, numa aquisição, ter ali os princípios direcionadores e seguir esses princípios é importante. Então, é difícil você falar, eu vou trazer aqui para os processos o melhor de cada empresa. Isso tem que ser intencional, mas isso tem que ser seguido. Ou é melhor a gente dizer, não, eu vou seguir os processos da empresa maior, da empresa que adquiriu. É mais legítimo se você trazer a transparência para o processo do que você falar uma mensagem bonita e, na realidade, as pessoas não enxergarem isso, não vivenciarem isso. Então, em alguns processos, muito do que a gente faz, né, na Accenture, quando a gente está cuidando ali das pessoas, é fazer uma escuta intencional, como a Patrícia falou, e isso aparece muitas vezes. Puxa, falaram que a gente ia pegar o melhor das duas empresas e eu não estou vendo o melhor da minha parte aqui, da minha área, ser considerado. Então, a gente ter o walk the talk, a liderança, definindo e contando isso para as pessoas e, de fato, fazendo com que as pessoas vivenciem isso no dia a dia. Mas uma coisa que você falou, Patrícia, que me chamou a atenção aqui, é coisas que eu não abro mão nesse processo, né? Quais são os, de repente, valores, princípios que eu não abro mão de forma alguma? Isso tem que ser declarado, né? Por ambas as empresas. Né? E tem que ser declarado no começo, para ficar claro para todo mundo, e tem que ser comunicado, né? E realmente são elementos que, quando você, desde o começo, traz, já deixa essa mensagem, isso são coisas que as pessoas vão olhando com o passar do tempo e vão percebendo que coisas boas vão ficando, né? E isso, no final, também acaba retroalimentando, porque a pessoa fica mais segura, a pessoa fica mais engajada, né? E de ambos os lados, né? Ela percebe que, beleza, a empresa está passando por mudanças, mas a essência, de alguma forma, ela não está sendo 100% alterada, né? E isso deixa todo mundo com um pouco mais de segurança realmente, um pouco mais confortável, deixa o clima mais leve, né? Deixa. E é importante que elas se conectem com isso, né? E elas identificando aquele elemento que permaneceu dentro da organização, as pessoas que estão permanecendo, que são importantes e vitais, né, para o negócio. Ela entender o movimento que a empresa está fazendo é fundamental, Bruno. Não vejo uma fusão tendo sucesso sem isso, sabe? Concordo, perfeito. E, Luciana, do ponto de vista do M&A, né? Como que essa estruturação, essa integração, ela pode ser feita, né? E priorizando principalmente a retenção e a motivação dos times que são estratégicos? Eu acho que o primeiro ponto da retenção é você identificar esses talentos, né? Então, o que faz uma empresa ter sucesso? Muitas vezes você tem ali uma área de operação que é super conectada com o cliente, ou eu posso ter ali uma tecnologia de ponta que é diferenciada no mercado. Qual é o ponto-chave que faz aquela empresa ter sucesso? A partir do momento em que você percebe e mapeia esses pontos de sucesso, tanto de uma empresa quanto da outra que está se juntando, você consegue colocar ali nos seus princípios direcionadores que aquilo tem que ser preservado, que aquilo tem que ser mudado. Então, se a gente tem, por exemplo, eu fiz parte de um trabalho onde duas empresas estavam se juntando e a empresa que estava sendo adquirida, ela era muito inovadora. E muito dessa inovação vinha ali da cabeça dos sócios, dos donos. E isso entendido, foi feito todo um trabalho em torno
desses talentos, né, que eram inovadores por natureza, como que eles se sentiriam bem, como é que eles conseguiriam contribuir dentro do modelo futuro de negócio, né? Como não abafar essa inovação, como não tirar deles essa criatividade que eles tinham para trazer toda essa inovação para o negócio. A partir do momento em que isso estava muito claro, a gente consegue escutar essas pessoas, entender onde elas têm a contribuir, como que a gente consegue ali preservar esses elementos. Então, você saber qual é o segredo do sucesso das empresas e aí você trabalhar em torno disso para preservar o que tem de bom é diferencial para a gente conseguir fazer a empresa dar o próximo passo. Né? Então, quem são as pessoas que são a alma dessa organização? Quem são as pessoas que têm ali competências que vão ser importantes para um futuro? Né? Então, também muitas vezes a gente fala, essa pessoa tem um conhecimento do mercado, é ela que faz todo o relacionamento. Muitas vezes essa pessoa vai ser quem? Os fornecedores, os clientes vão buscar no dia seguinte que sai o anúncio. Como é que a gente prepara essa pessoa para ela conseguir trazer a mensagem certa para o mercado, para os clientes, para as pessoas? Então, a gente ter um momento para fazer esse mapeamento e aí, intencionalmente, a gente criar as estratégias ao redor dessas áreas, dessas pessoas, dessa parte do business que faz ele ser diferenciado. Uhum. É bastante coisa. Mas dá certo. Dá certo e vale a pena, né? E eu acho que o RH, Patrícia, ele tem esse papel, né, de trazer para a discussão a relevância das pessoas, trazer para a discussão essa parte da estratégia, que muitas vezes o que a gente vê em processos de fusão e aquisição é o olhar para os números. Então, o que esse gráfico está me dizendo sobre o mercado? O que esse gráfico está me dizendo sobre perspectiva de crescimento? O que a gente está vendo ali como potencial das duas empresas combinadas? Mas quando a gente para pensar qual é o elemento diferenciador para que a empresa tenha esse sucesso separada e depois em conjunto, o RH tem esse papel de desafiar, de perguntar e de trazer esse ponto de vista. O RH sabe aonde que está ali o talento diferenciado. O RH sabe onde é que estão as áreas que fazem a diferença na entrega do negócio. Inclusive, tem um papel, ter esse olhar, mas ter um papel também de relevância e uma certa precisão e conseguir fazer esse recorte, né? Então, essas pessoas aqui, elas são fundamentais, elas são chave, é uma cultura de autonomia, eu preciso que isso daqui se mantenha, tá? Como é que eu faço esse recorte? Como é que eu crio um ambiente para isso? Né? E como que eu tenho certeza que isso aqui vai, de certa forma, continuar funcionando? Bruno, eu vejo muito acontecer que eu vou com as pessoas que eu já conheço, com quem eu estou mais confortável, né? E nem sempre a gente abre oportunidade para as novas pessoas que estão chegando, enfim, que também são talentos. Então, isso que a Lu trouxe é realmente muito eficaz, né? Então, você abrir a porta também para essas pessoas e eu acho que sem o RH é muito difícil que essas pessoas tenham essa visibilidade. Então, falar assim, olha, essa pessoa é chave, essa pessoa você pode contar por causa disso, essa competência técnica dela é muito bacana. Ou relacional, né? Porque aquilo que ela vai dizer para as pessoas que são próximas a ela, nossa... Uhum. Né? Quando você tem intimidade, você vai falar a verdade nua e crua. Olha, a fusão tá indo bem, a fusão tá indo mal, isso aqui tá uma bagunça, enfim. Então, a gente trazer luz para essa discussão e oferecer essa oportunidade, até intangível para as pessoas, é papel fundamental do RH nesse processo de fusão, com certeza. E teve outros episódios, né, do podcast, fazendo uma propaganda aqui, que nós falamos também de um papel estratégico da RH. Né? Então, numa fusão, numa aquisição, é extremamente estratégico, por conta de tudo isso que nós estamos falando. Né? A importância estratégica de uma aquisição, a importância estratégica de você manter esses talentos, né? De você ter esse olhar cuidadoso para as áreas e para as pessoas que precisam continuar performando, que precisa de um espaço, né? A cultura que precisa ser preservada, os principais elementos. Isso na minha opinião, estratégia pura, né? Precisa ter esse olhar do executivo mesmo, né? Estar próximo e entender o principal direcionador. E, Bruno, eu nunca vi o RH num papel tão relevante como ele tem agora. O RH, ele
a minha missão com o RH é fazer com que o RH seja protagonista, se sinta mais protagonista nas mudanças. Então, o RH é quem toma decisões ali sobre como eu vou preparar a liderança para o futuro da organização. Hoje a gente está vendo muito, né, AI como sendo uma alavanca ali de resultado para o negócio. O RH precisa preparar a liderança para fazer essa discussão. Como que eu quero alavancar a AI dentro do meu negócio? O RH, ele tem o papel de estratégia de talentos. Se eu tenho os melhores talentos, eu estou muito mais pronto para fazer um resultado de negócio. É o RH que é esse estrategista de talentos hoje. O RH está ganhando cada vez mais relevância, mais bagagem e mais importância de estar sentado ali na mesa, junto com o CEO, junto com o CIO, junto com o business, para fazer essa definição. Então, não é mais reativo, esperar o negócio decidir e aí correr atrás do desenvolvimento, da preparação das pessoas. Agora é ele ajudar a definir qual é esse caminho. Então, eu, como RH, preciso estar sentada na mesa e muitas vezes, se vai ser o caminho A ou o caminho B, o RH consegue dizer para as pessoas, esse é o caminho certo. E o que é uma loucura é que, não muito tempo atrás, gente, eles falavam que o RH, de um futuro, ia desaparecer. Que as pessoas iam ter suas competências, iam, enfim, poder ser mais independentes com relação a esse mapeamento, às estratégias, né, para lidar com pessoas. E pós-pandemia isso mudou completamente. Acho que até para os profissionais de RH são novas coisas que a gente precisa estudar, com que a gente precisa estar familiarizado. Não vejo um universo de curto prazo que isso vai acontecer, sabe? Que as pessoas estejam tão preparadas, os líderes estejam tão preparados que um RH ele não vai ser necessário, né? Mas há cerca de uns 4 anos atrás eu ouvi essa discussão do tipo, daqui a pouco o RH não vai estar mais presente. E hoje eu vejo realmente muito o contrário. Muito, muito mesmo. Eu não vejo, pelo menos no futuro próximo, a médio prazo, que seja, o RH tendo um papel menos relevante. Não vejo. Obviamente que, assim, nós já temos um grande recorte, né? Sim. Aquela parte mais burocrática, processual, departamento pessoal, folha de pagamento, etc. E essa outra parte mais voltada à cultura, né, desenvolvimento organizacional, desenvolvimento de pessoas. Isso eu acho que só tem a crescer. Só tem a crescer. E mudou também, né, essa parte processual muitíssimo e de uma forma violenta, até eu diria, né? Antes a gente assinava carteira, a gente batia carimbo. Hoje a gente faz tudo online, né? Então, até a competência técnica, ela mudou completamente. Então, o que você precisa de um profissional hoje é completamente diferente do que você precisava alguns anos atrás. Realmente, a saúde mental, a questão de várias gerações trabalhando ao mesmo tempo, na mesma organização, como é que você lida com todas essas questões, e cada vez mais temas dessa natureza, eles têm que vir para a mesa. Acho que o RH ele é o protagonista para trazer essas discussões, e muitas vezes o único com a bagagem para colocar, né, e a confiança das pessoas também para colocar determinado tema sobre a mesa. E Bruno, isso que você trouxe, né, de o RH estar ali, deixando de fazer as atividades transacionais, você, Patrícia, falou, né, de assinar carteira. Esse movimento está acontecendo em todas as áreas. E isso faz com que as áreas também precisem evoluir as competências. E a gente está vendo estudos dentro da Accenture e no mercado de trabalho do quanto que as competências estão ficando obsoletas cada vez mais rápido. Se a gente não tem um estrategista de talentos para fazer todo esse desafio para a organização, para ajudar os grandes líderes a pensarem o que é a competência futura que a gente precisa ter para ter operações mais resilientes, para a gente ter novos modelos de negócio, para a gente trazer novos produtos para o mercado. Se a gente não tem esse estrategista, a gente tem uma deficiência grande na parte da estratégia da organização. Uhum. E conforme o negócio vai ficando cada vez maior, o problema ele se torna maior. Porque, obviamente, nós temos sim, né, essa questão toda geracional, que são mundos totalmente diferentes, mas nós temos outras coisas também, porque, por exemplo, hoje eu tenho 41 anos, né, apesar de ter essa carinha de 20 aqui. Mas antigamente, 15 anos atrás,
você ter um trabalho, você se dedicar a ele, você trabalhar de final de semana, trabalhar à noite, eram sinônimos de, poxa, essa pessoa é extremamente engajada, quer crescer e uma série de coisas, né? E hoje nós já temos pesquisas que mostram que a geração que está vindo aí não dão valor para outras coisas, né? Salário, né? Mas o principal ponto é uma questão de qualidade de vida, né? Então, tem muitas coisas que estão mudando e nós temos aí temperos que vamos ver como é que vai acontecer, né? Porque você tem um líder que vem dessa outra geração, que é mais acelerado, que é mais resultado, versus uma geração mais nova que é mais qualidade de vida, Propósito. propósito exatamente, que de repente o cara dá valor mais para um trabalho remoto do que para um salário melhor numa grande cidade. Como que vai combinar tudo isso? Versus uma empresa que quer crescer, que está adquirindo outras, né? Então, no final, a questão de você ter uma marca empregadora, uma marca atraente, né? Ela, sim, é super importante, mas depois que você atrai, como é que você mantém tudo isso aqui dentro? Como é que você faz esse sentimento, né? Esse pertencimento, ele fica latente por muitos e muitos anos, né? É uma pergunta que eu faço para minha equipe e para os líderes também. Que tipo de relacionamento você quer ter com o seu colaborador? É um relacionamento de curto prazo? Então, tudo bem, determinadas atitudes, determinadas falas. Agora, se você quer uma construção, um relacionamento de longo prazo, então a gente precisa olhar com muito mais profundidade, com muito mais intencionalidade para aquele colaborador, né? Então, é, é uma decisão relativamente simples, mas difícil. Qual é o tipo de relacionamento que a gente quer ter? A intencionalidade é a É a palavra palavra. do momento, né? Porque realmente precisa ter. E, Luciana, globalmente falando, né? O papel do RH está se tornando, sim, que é o que a gente vem falando, cada vez mais estratégico, uma parte dele mais consultivo também. E quando a gente fala desse contexto de aquisições e M&As, na tua opinião, você acredita que estamos evoluindo para um modelo em que o RH ele é parte dessa arquitetura de negócio, dessa construção realmente dessa estrutura? Ou ele vem mais como uma segunda etapa, não no sentido de ser um executor, mas ele vem numa segunda etapa onde decisões já foram tomadas e esse bloco de pessoas agora você toca? Olha, sem nenhuma dúvida, a primeira opção, Bruno. O RH, ele está num momento onde o conhecimento que ele tem do mercado de trabalho, das carreiras, dos skills, das competências, é decisivo para que a decisão tomada seja sustentável. Então, não adianta a gente tomar uma decisão de negócio e depois a gente entender que não tenho profissionais no mercado prontos para fazer esse movimento, não tenho as condições dentro da empresa para fazer esse movimento. Então, o RH ele está sentado na mesa, ajudando a definir esse caminho e sendo protagonista, né? Acho que a gente estava falando aqui um pouquinho quantas carreiras cabem dentro de 30 anos produtivos que uma pessoa possa ter. Então, hoje, a gente não tem mais uma carreira óbvia, a gente não tem mais uma única possibilidade, e o que a gente vê é as competências para fazer as empresas mudarem, crescerem e se transformarem, elas não estão abundantes e disponíveis no mercado de trabalho. Então, o RH, ele sabe o que ele tem de competências dentro de casa. Hoje em dia, a gente tem muita ferramenta, a gente tem muita inteligência artificial para fazer esse mapeamento dentro de casa e tomar decisões de qual é o próximo passo que eu tenho que fazer com os meus profissionais para que eles possam entregar o meu produto do futuro, né? Do futuro que a gente está falando, que é daqui um ano, daqui a alguns meses. Então, o RH, ele tem um papel relevante para que a gente consiga entregar esse futuro serviço, esse futuro produto. E se ele não fizer esse passo antes, a empresa não vai conseguir ter a sua equipe pronta para fazer o momento futuro. Concordo totalmente, Lu, com o que você falou. E para legitimar tudo isso, a gente vê algumas
cadeiras de RH saindo para se tornarem CEOs, né? Então, também no movimento até de trazer mais mulheres, né, para essa posição, que felizmente elas estão alcançando, ainda é um grupo pequeno, né, de profissionais, mas realmente, se a gente olhar pelo lado de competências, o RH está bem preparado para isso, né? Até um tempo atrás, acho que as cadeiras mais comuns eram de finanças, de operações, enfim, que assumiam a cadeira de CEO, e hoje a gente vê um movimento já diferente, né, acontecendo. Por quê? Porque participa dessas decisões mais estratégicas, é parte que comunica, que engaja as pessoas, etc. E isso, para qualquer organização, é fundamental, né? Sim. Você comentou sobre carreira, abrindo um parênteses rápido aqui, né? Eu comecei a minha carreira lá atrás, com 17, 18 anos, numa empresa de distribuição como auxiliar de TI, né? E ao longo desses 23 anos, trabalhei com infraestrutura, com segurança da informação, com projetos, com operações, né? E também eu vejo que um crescimento você precisa se testar, né? Ele abre muito a cabeça. Você mudar de área, você tentar uma coisa diferente, né? Pode ser que não dê certo, mas a experiência que aquilo vai te trazer pelo fato de você ter se testado, de você estar numa outra cadeira e ter a oportunidade de ver como que aquele lugar que você estava funciona, como que ou você era atendido como cliente ou como fornecedor, ele traz uma visão muito diferente, né? E, e eu contei um pouquinho disso até para fazer mais uma pergunta para vocês, né? Vocês, obviamente que eu vejo, né, que muita gente quer crescer, quer oportunidade, quer crescimento, quer carreira, né? Quer também questões financeiras. Mas comparando um pouco da geração atual com a anterior, vocês sentem que as pessoas, elas estão mais propensas a continuarem se arriscando, a testar outras oportunidades, outras cadeiras, ou vocês acham que essa geração ela está de repente um pouco mais, não, quero ficar aqui, quero seguir esse caminho, não quero me arriscar? Como que vocês estão vendo esse movimento? Aí eu tô vendo que a geração atual, ela tá muito mais arrojada em relação a decisões de carreira. Eu nunca vi tanta mobilidade organizacional. Então, as pessoas elas podem ter ali um passo seguro de saber que está no tracking para uma promoção e ainda assim querer experimentar a área do lado em detrimento dessa promoção. E o que eu tenho visto é que o resultado tem sido positivo para elas, né? Arrojar na carreira não tem sido um step a mais que ela precisa fazer para, né? Não está pagando pedágio por fazer essa escolha. Ela está conseguindo ter os mesmos resultados nos mesmos tempos, mas porque está ganhando lateralidade. Tudo que você aprende numa área e você leva para outra faz parte ali da sua caixinha de ferramentas. Você não deixa de saber fazer, mas você ganha mais bagagem, você vai ganhando novas competências. Então, eu tenho visto muitas pessoas deixarem uma promoção segura ali que está no caminho de acontecer para experimentar uma coisa diferente, nova, que ela tem vontade de fazer. E quando você tem vontade, você estuda mais, você se dedica mais e o resultado vem como A consequência. motivação é outra, né? É outra Com motivação. certeza, com certeza. Você tem visto isso, Patrícia? Totalmente, assim, concordo muito contigo, Lu. Eu acho que eles já vêm com esse mindset de que vão ser várias carreiras ao longo da vida, né? Eles já entendem que vão trabalhar por muitos anos e não tem medo de se arriscar, que era uma coisa que a gente quase não via, né? As pessoas tentarem outras coisas, mesmo dentro do próprio departamento, né? Então, eles não trocavam de posições e eles vêm com esse apetite, esse olhar, e eu acho que tiram também as outras gerações da zona de conforto. Fala assim, não, peraí, será que eu também não tenho que me arriscar? Será que eu não estou há tempo demais, sei lá, 10, 15 anos fazendo a mesma coisa? Será que eu também não preciso ter esse olhar? Porque cada vez mais a gente trabalha, vive mais, ainda bem, né? E que bom que esse papo chegou, porque eu abandonei minha carreira anterior, né? Sou formada em Direito, me apaixonei pelo RH Uau! e foi uma escolha na época que, logicamente, meu pai falou, imagina, tá louca, né? Mas eu acho que o importante de tudo e o que essa geração nova busca, com tanta clareza, eles buscam serem felizes. Eles buscam essa felicidade
no trabalho, né? Para além do que é a minha formação, para além do que, eu estudei para isso, para a expectativa da família. Não, eles buscam essa felicidade, eles querem isso. E é um movimento novo e muito bonito de se ver, né? Não estão errados, né? Não estão errados, gente, não estão Dá errados. pra dizer que buscar felicidade, buscar fazer aquilo que gosta, Sim. E não mudar é de erro, né? Pelo opinião, contrário, sim. né? E que bom que as Experimentar. organizações estão abertas para isso, né? Hoje elas estão abertas para isso é magnífico. E até mesmo antigamente, carreira era sinônimo de sucesso. Uhum. Né? O cara trabalhava 15 anos na mesma posição. Feliz ou não, ele estava lá, né? E agora realmente é isso, né? Essa mudança, essa busca por propósito, fazer aquilo que eu vejo, como vocês falaram, uma clareza muito maior, até realmente pelo nível de informação que você tem hoje, né? Mas uma clareza muito maior no sentido de isso daqui é o que me faz bem, é isso que eu quero fazer, né? E se não der certo, tudo bem, mas eu quero tentar, né? Isso eu acho legal, né? A pessoa se arriscar com um propósito, não é só se arriscar, não, eu vou tentar e tá tudo bem, né? É essa busca que eu acho que faz muito sentido mesmo. E Patrícia, olhando agora sim, né, para quem está nos ouvindo, muitos são profissionais de RH e que podem liderar no futuro próximo um processo de M&A também. Qual seria a sua principal recomendação, né, num processo de M&A e qual a competência crítica para atravessar essa jornada com equilíbrio, tirando já a terapia, que é obrigatório? Já vem embutida no É. pacote. Olha, Bruna, para mim foi muito necessário ter flexibilidade para conhecer novas realidades, novos mindsets, né? Mudar de opinião, que é super difícil, né? Ouvir mais os meus parceiros enfim, acho que essa flexibilidade de não ser tão rígida no dia a dia, de não ter aquela expectativa tão desenhada na pedra, foi muito importante para mim para passar por toda por todas essas fusões, sabe? Então, acho que eu deixaria de dica para quem vai passar por um processo esteja aberto, né? Escute com intencionalidade, não espera só a sua vez de falar, porque isso vai trazer realmente a melhor resposta, né? E a melhor ação também para o processo, e as pessoas vão estar mais conectadas, vão sofrer menos, digamos, né? Nesse processo como um todo. Porque mudanças sempre tiram as pessoas da zona de conforto, né? E como é que a gente encontra, né, Lu, o conforto nesse momento? E também é o que eu costumo dizer, assim, gente, graças a Deus tem mudança. Porque Sim. você imagina, Ia ser muito chato se fosse tudo sempre igual, né? nossa, precisa ter, né? E aliás, se uma empresa não tiver mudanças, ela não cresce. Rapidamente ela fica estagnada, rapidamente ela deixa de ter relevância e ela entra num processo que vai ser muito difícil de reverter. E quantas mudanças tivemos nas nossas vidas para chegar até aqui, né? Muitas. Então faz parte do processo, né? E o pessoal está entendendo que isso não é mais tão doloroso, né? Eu vejo, converso com muitas pessoas, não só na própria Zucchetti, na Lo-Fi, mas também com muitos clientes, né? E você tem um discernimento diferente em relação a isso. Tem, sim, aquelas pessoas que são mais, né, que não gostam tanto, mas o número de pessoas que preferem mudança, até por conta da rotina, por conta de tudo que está acontecendo, tem sido cada vez maior. Gente, bom, vamos encaminhando aqui para os momentos finais, né? E o que fica muito claro, né? Assim, que eu saio daqui dessa conversa, né? Que realmente cultura, pessoas, comunicação, estratégia, intencionalidade, né? Que eu acho que diz muito, é uma palavra que diz muita coisa, né? É, são grandes direcionadores para qualquer fusão, para que ela tenha sucesso. E a capacidade de integrar, preservar o conhecimento das pessoas e construir essa cultura que soma, né? Coisas boas de um, coisas boas do outro. Como é que eu faço 1 mais 1
realmente virar dois, né, é que fazem com que as fusões elas tenham sucesso e que consigam atingir o objetivo final. Porque toda fusão ela tem um objetivo final, né? Primeiro, obviamente, que essa fusão dê certo, né? E o segundo, você espera um crescimento, uma margem, um mercado, né? E isso precisa acontecer. E a Lo-Fi, né? Esse é o nosso propósito, um dos nossos propósitos, né? É apoiar essas organizações, apoiar essas empresas, principalmente na parte de gestão de pessoas, cultura, né? E fazer com que o ativo de pessoas se torne uma vantagem competitiva real, né? Como que você olha para o seu time e fala, isso aqui eu tenho um baita de um ativo, são as pessoas que são talentos, são as pessoas que estão engajadas, são os líderes que estão numa trilha, são analistas sêniores que estão numa trilha para uma liderança, né? Que você pode utilizar num futuro, numa expansão, tá? Então, esse foi o nosso episódio de hoje. Meninas, obrigado mais uma vez. Obrigado, Patrícia, pela sua presença. Muito obrigada, Bruno. Obrigado, Prazer. Luciana. Obrigada, Bruno. Obrigada, Patrícia. Foi Obrigada. um prazer essa conversa, adorei. Foi ótimo, muito Passou obrigada. muito rápido, né? Passou. Dava para ficar aqui falando mais umas 2 horas tranquilamente, mas depois a gente marca um outro aí, fazemos mais uma rodada, porque foi super bacana. Bom, eu sou o Bruno Cortez, esse foi mais um episódio do HR Executive Talks. Obrigado, até a próxima.